Excelência, senadora Simone Tebet, até esta determinação, né, de começando a ordem do dia, o ex-senador e sempre senador Wellington Dias conhece bem, né? Quero dar as boas-vindas e parabenizá-lo, assim como o governador Eduardo Leite, agora governador, né? E governador Eduardo Leite, pelas falas. Cumprimentar aqui o Nelsinho Trade, que presida a Comissão de Relações Exteriores e coordenou uma audiência pública das mais interessantes hoje sobre a situação dos refugiados, senador Marcelo Castro. E quero dizer, assim, da minha alegria de que o senador Tasso Gereissati tenha sido indicado para relator. Eu quero dizer da satisfação, porque o senador Tasso Gereissati é ponderado, equilibrado, do diálogo, do entendimento, e a gente precisa disso também, né? Porque, afinal, é um assunto complexo, né? Também, e as soluções não são fáceis. Por isso que foi apontado, dizendo-se, olha, se a gente, para o bem do Brasil, se a gente fizer esse debate em 2.200 municípios, em todos os estados do Brasil, eu acho que nós vamos ter uma guerra aí por 4, 5 anos aí para frente, né? E a gente tem que, assim, deliberar aqui, conversar, mas fruto, assim, da escuta, do diálogo, de ver, achar soluções, ver os pontos onde existem dificuldades, né? Porque a dificuldade, assim, atuarial, a dificuldade de caixa, né, para usar a expressão do governador Eduardo Leite, para ver se cabe no bolso, né? Isso tem que ser bem discutido, né, com governadores, prefeitos. Nas audiências chegaram, às vezes é uma palavra, um texto, uma expressão, né, mas em termos de Brasil não há dúvidas, eu diria, de que é impossível, né, a gente dizer, não, agora cada município, cada estado delibere, né, aí o que vai acontecer. É um assunto complexo, difícil, né, as pessoas se debruçam o tempo inteiro sobre isso, né, e a gente tem, assim, algumas coisas, mas fico feliz que seja o Tasso Gereissati, né, porque há coisas que a gente tem que ver, né, eu também, aquele bode na sala, eu falei muitas vezes aqui, eu não entendo até hoje por que BPC está na reforma da Previdência, tanta celeuma, tanta dificuldade, acabou assim desvirtuando, tirando o foco da Previdência, porque é lei orgânica da assistência social, da assistência, né? BPC é benefício, não é salário, não é aposentadoria, não é pensão, não tem nada a ver com o que está sendo debatido. É um benefício, e ainda está também, depois colocaram ainda lá, não é? Quando a gente está fazendo outros debates, que todos os países desenvolvidos têm uma política de BPC. Há detalhes que a gente tem que ver, às vezes as coisas são muito draconianas. Está escrito lá, por exemplo, além do que o governador Eduardo Leite já apontou também, né, de cercear a possibilidade, né, de impedir que o Estado legisle, quer dizer, eu achei um absurdo absoluto, mas há coisas muito draconianas, faltando 10 anos para a aposentadoria, a pessoa ter que trabalhar o dobro, mais 10 anos, né? Quer dizer, 20 anos. A proposta que havia lá era uma proposta de trabalhar 20%, o que é muito baixo também, né? Poderia-se chegar a um denominador comum aí no meio termo, né, entre uma coisa e outra. Assim, me preocupa também a questão das pensões também, para ver se estamos sendo justos com as pessoas, né, que eu sempre digo que organizar as suas vidas de uma determinada maneira e que não tem mais tempo, vamos dizer, para, assim, repensar a organização da vida. A gente tem que ser justo também com as pessoas, né? Particularmente com os mais empobrecidos, mais vulneráveis, mas eu sempre digo, no final a conta tem que fechar, não é verdade? Quer dizer, eu gasto tanto e tem que ter o recurso suficiente para que não fique esta coisa de ir procrastinando, né, a situação.
concordo inteiramente com o senador Wellington Dias. Aliás, quero dar os parabéns pelo estudo, né, que Vossa Excelência está fazendo em relação ao assunto, de resolvermos o passado. Temos que pensar daqui para frente, mas assim a gente tem que achar uma solução, né? E há o apontamento de várias fontes de financiamento. Existem muitas fontes de financiamento, inclusive nas desonerações, né, que aconteceram no decorrer dos anos, muitas delas justas, mas outras que têm que ser repensadas também e que significariam tirar estados e municípios do sufoco, né? Imposto de renda, não pagar imposto de renda da pessoa física sobre lucros, vamos dizer. Pô, são 120 bilhões por ano. 120 bilhões, seriam 60 bilhões por ano para estados e municípios. Resolveria tudo, eu acho. Previdência, investimentos e tudo. Mas eu até queria, o Eduardo Leite está saindo, mas... Não. É que ele falou de uma lei, só que eu queria que ele até dissesse, se eu entendi bem, que ele aprovou uma lei onde a pessoa, para ter a aposentadoria do Estado, vamos por 30 anos, mas tivesse trabalhado 10 anos ou 15 anos em outra atividade, esses 10, 15 anos não seriam computados para, se eu entendi bem, para... Queria agradecer as palavras sempre generosas do senador Flávio, que é sempre uma referência aqui nessa casa pela credibilidade, mas pela sensibilidade social e humana que é característica da família, de toda a família. Governador Wellington, lembrando que a senadora Elisiane já saiu, mas ela fez uma pergunta bastante objetiva. Desculpe, senador Nelsinho Trade gostaria de... Apenas uma